Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e nós estamos falando agora de potencial e vamos falar da descontinuidade da componente normal do campo elétrico. Bom, então o que é essa descontinuidade da componente normal do campo elétrico? Se eu tenho uma superfície e aí eu tenho o campo elétrico normal, ou seja, que faz 90 graus com a superfície, imediatamente na posição, imediatamente após a superfície e na posição imediatamente anterior à superfície, ou seja, é o mesmo ponto praticamente, É o mesmo ponto, na verdade, ou seja, um é o ponto que está infinitesimamente próximo nesse ponto e o outro infinitesimamente próximo abaixo, ok? Mas na prática é o mesmo ponto, Ambos fazendo 90 graus aqui com a superfície. Então existe uma descontinuidade, Então esses campos não são iguais, Então vou colocar assim, digamos, aqui tem um campo e dentro tem outro campo, aqui dentro do material, São dois meios, Pode ser dois materiais aí. São dois meios. Ok, e essa descontinuidade do campo, digamos que isso aqui é um campo, eu vou colocar aqui 2, no meio 2, e aqui o campo é 1, no meio 1. Então o que vai acontecer é que se eu tenho aqui o vetor normal, o vetor que faz 90 graus com a superfície nesse ponto, então eu vou ter que esse vetor normal escalar E1 menos E2 é igual a densidade superficial de carga sobre ε0. Ou seja, então aqui eu tenho uma certa densidade superficial de carga. Isso daqui é essa fórmula aqui, isso aqui é no sistema internacional, ok? No sistema internacional. Ok, a gente já viu que, lembrando que, como é que eu converto do SI para o CGS? Eu tenho que trocar ε0 por 1 sobre 4π, E aí se eu faço isso nessa equação, obviamente vai ficar o quê, Vou ficar fazendo, fingindo que vocês, vocês estão no curso superior fazendo física, Então, obviamente que esse cara aqui vai para cima, Vai ficar um 4π em cima, Se eu substituo, tinha um ε0 embaixo, ε0 é só, eu troco pelo inverso de 4π para passar para o CGS. Então no CGS bom, isso aqui vocês já viram lá em Física 3, mas eu vou fazer de novo aqui a dedução. Então a dedução nesse caso é bem simples,
eu vou fazer no CGS. A gente vai ficar sempre alternando, né? Fazendo hora no SI, hora no CGS, para misturar tudo mesmo, para você não ficar decorando sistema de coordenadas, né? Então vamos fazer no CGS. Então, no CGS, a lei de Gauss é integral de superfície, uma certa superfície S fechada, né? E fechada, ou seja, uma superfície gaussiana, superfície fechada, e é igual a 4π a carga interna, carga envolvida. Ok, então a gente precisa fazer uma superfície, né? Uma superfície gaussiana. Então imagina que eu tenho aqui uma superfície de dois meios, tem o meio 1 e o meio 2. Então eu preciso de uma superfície gaussiana, digamos que seja um cilindro, né? Aqui na parte de cima é digamos um círculozinho, aqui na parte de baixo um círculozinho. Como eu quero um ponto bem aqui, bem na verdade é o mesmo ponto, né? Só que um é imediatamente acima, outro imediatamente abaixo. Então significa que nesse caso basta eu fazer que essa altura aqui vá para zero, né? Aí pronto, eu tenho o que eu quero aqui, ó, um ponto imediatamente acima e um ponto imediatamente abaixo daquele ponto da superfície. Então meu objetivo é fazer o cálculo nesse ponto aqui, ó. Mas eu não pego nele, eu pego aqui uma posição aqui e pego o campo numa posição aqui. Só que aí eu faço depois esse H para zero e aí eu tenho o que eu quero, o ponto imediatamente acima desse ponto e imediatamente abaixo. Ok, então esse campo aqui é o campo no meio 2. E esse campo aqui é o campo elétrico no meio 1. Ok, a gente vai considerar que essa área aqui, né? A área da base do cilindro, ela é A. Bom, uma consequência do H tender a zero é que a área lateral também tende a zero, ok? Então eu vou chamar essa área de cima aqui de S2, essa área de baixo aqui eu vou chamar de S1 e a área lateral eu vou chamar de S3. Então a gente tem aqui que o S3 ele vai para zero. Então só tem na verdade a área da parte de cima e a área da parte de baixo. Então significa que a integral de superfície nessa superfície fechada ela vai ser integral, obviamente, em S1, a integral em S2 e a integral em S3. A integral em S3 vai para zero, a gente já viu. Ok, a gente vai considerar que essa área também é pequena, né? Uma área muito pequena. De tal maneira que eu posso considerar o E aproximadamente constante nessa área, né? Obviamente que o campo, né, aqui vai ser o campo E2, é 1, né?
E aqui o campo é 2. Opa, o campo é 2. Ok? Agora, se essa área ela é muito pequena, eu posso aproximar isso aqui como se fosse constante na área, né? Obviamente que eu vou ter um erro, mas quando eu fizer o limite para a área tendendo a zero, porque no final eu quero o campo nesse ponto, então eu vou ter que fazer a área para zero, né? Mas inicialmente eu posso usar como uma aproximação, dizer que a área é pequena e eu vou ter um certo erro, né? Ou seja, o campo ele vai ser um campo uniforme, um campo que não depende da posição aqui, e vai ter um certo erro. Depois que eu fizer todo o cálculo, eu posso fazer a área tendendo a zero, e aí quando eu fizer a área tendendo a zero, esse erro desaparece. Então, usando esse raciocínio, eu posso dizer o seguinte: como A é pequeno, o que vai acontecer? A integral é aproximadamente o que? É 1. Então esse produto escalar, esse cara aqui pode ir para fora do produto escalar, né? É igual a integral de n, e o ds, aqui ds1, né? Em S1. E aí a mesma coisa para o outro, né? Então, só que aqui tem uma convenção, né? Que diz que o quê? Que o vetor, né? Ele é positivo para fora, né? Ou seja, eu considero sempre eu vou ter que o vetor normal, ele é aqui, é o vetor que está para fora, e o vetor normal aqui nessa posição, a gente sempre considera, na hora de fazer essa integral, o campo para fora, né? Certo? Então, a gente considera o sentido do campo sempre para fora da superfície gaussiana. Então, eu teria que, na verdade, pegar o E1 para cá, né? Ok. Então, quer dizer que, nesse caso, eu tenho... então, menos... Aqui, menos, né? É 1. E no caso desse aqui é mais, né? Tá no sentido do n normal. Então esse daqui seria mais 2 n ds2. Ok, agora essa integral, obviamente que esse n ele é constante, ele pode ir para fora também. Então, esse n que é constante, ele pode vir para fora também. E aí, quando eu integrar isso daí, isso vai ficar igual a menos E1 escalar n, e essa integral aqui é a própria área da base, que é A. Mesma coisa para o outro, vai dar 2 escalar n vezes a área A. E só que isso daqui
é aproximadamente, né? Porque lembra que não é exatamente igual à integral, né? Quem é essa integral? A lei de Gauss diz que ela é 4π, né, no sistema CGS, que é interna. Então é 4π. Agora, quem é a carga? A carga, ela vai estar aqui num disco bem aqui, ó, em cima da superfície. Em cima da superfície. Então, ela vai conter aqui uma carga na superfície, carga interna, né? Dentro do cilindro, na superfície, que é onde estão as cargas estão sobre a superfície aqui, entre os dois meios. Então ela vai ser o que? A densidade superficial de carga vezes essa área de seção. Então isso aqui vai ser igual a densidade superficial de carga vezes a área de seção. Então eu vou ter, obviamente, então, N escalar é 2 menos E1 área, que é aproximadamente 4π sigma A. E eu posso cortar. Só que a gente vai fazer a área ir para zero, né? Então, quando a área vai para zero, isso deixa de ser aproximado e se torna igual. Então, vamos aplicar aqui. Quando eu aplicar o limite, né? Quando eu aplicar o limite com a área indo para zero, ele vira uma igualdade, que o erro vai para zero, né? Aí eu vou ter então que o N escalar é 2 menos E1 é igual a 4π sigma no CGS, né? No CGS. Ok? Então, o que a gente observa? Que existe uma descontinuidade da componente normal, né, entre dois meios. A componente tangencial, ela sempre é mantida, né? Mas a componente normal, né, eu vou deixar como exercício para vocês, né? A componente tangencial, a gente já fez isso aqui também lá em Física 3, né? A componente tangencial do campo elétrico é contínua na fronteira entre dois meios. Ok? Eu vou trazer isso aqui para baixo. E matematicamente, nós já vimos isso lá em Física 3, né? Matematicamente, isso pode ser escrito da seguinte maneira. O versor normal, vetorial, a diferença, né, é igual a zero. Isso quer dizer que a componente tangencial dos dois lados da superfície é sempre a mesma, ou seja, a componente, o campo elétrico, ele é contínuo quando eu troco numa superfície entre dois meios. A gente já viu isso em Física 3, já provou lá, e eu não vou deduzir, vou deixar como exercício para vocês aí, né, pra vocês relembrarem. Ok, então vamos continuar. Agora a gente vai falar do potencial gerado por uma
casca esférica uniformemente carregada. Então, o que a gente tem basicamente é uma casca esférica, né? Só a casca mesmo. E ela está carregada. Percebe que eu posso colocar o ponto de observação onde eu quiser, né? Então posso colocar aqui, né? Vou colocar ele como se estivesse aqui bem em cima. Colocar o eixo aqui. Na posição que ele tiver, eu coloco o eixo Z, né? Se tiver aqui, eu coloco o eixo Z aqui. Se tiver aqui, eu coloco o eixo Z aqui. Então, o que eu vou fazer para esse caso aqui serve para qualquer caso. Então vamos supor que vou colocar aqui bem em cima para poder colocar o eixo Z, mas isso não faz diferença. Qualquer lugar que eu botar, se eu colocar aqui, eu passo o eixo Z aqui, não tem problema. Ou seja, vale o que vai interessar aqui é essa distância daqui para esse centro. Eu vou tomar como aqui é a minha origem. Então tem uma posição R aqui de observação. E aqui eu quero saber quem é o potencial. Nessa posição R. Bom, nesse caso, para a casca, quem vai ser a densidade de carga da casca, da fonte? Ela vai ser igual a densidade de carga superficial vezes delta R' menos R, porque toda a carga está concentrada simplesmente nesse raio R aqui, né? Que é o raio da casca esférica. Ok. E aí a gente pode escrever a fórmula do potencial, né? A gente sabe que o potencial, a fórmula geral, né, do potencial no SI, ele vai ser quem? Sobre 4π ε0 integral de volume R' de ρ R' sobre módulo de R menos R'. Só que a gente pode passar para o CGS, né? Para passar do SI para o CGS, eu vou trocar ε0 por 1 sobre 4π. Se eu trocar ε0 por 1 sobre 4π, isso aqui vai dar 1. Então, a gente conclui que no sistema CGS a gente tira essa constantezinha aqui. E aí tem essa integral. Ok. E quem é o elemento de volume em coordenadas esféricas, né? A gente sabe que em coordenadas esféricas o elemento de volume, o que é isso aqui? Desculpa, potencial, né? Potencial. E o elemento de volume em coordenadas esféricas vai ser quem? É o volumezinho de uma caixinha infinitesimal. A gente já viu que ele é
raio ao quadrado, seno de θ linha dr linha dθ linha dφ linha, né? Isso que a gente já viu. E aí eu posso então substituir isso aqui. Então, e aí eu posso tirar isso daqui, apago isso daqui, coloco isso aqui no lugar. Então, isso aqui vai ser o elemento de volume, né? Isso aqui a gente explicou direitinho como é que chega nisso, né? Lá em Física 3 também, em Cálculo 2, né? Mas isso aqui você não precisa decorar, porque quando você vai fazer provas, que geralmente vem no formulário, né? Esse elemento de volume é dado no formulário. Então não precisa você decorar. Ok? Ok. E isso aqui de baixo, o que, que vai dar? Bom, a gente sabe que módulo de R... Quem é o módulo de um vetor? É a raiz quadrada desse vetor escalar com ele mesmo. Então isso aqui vai ser igual a raiz de escalar do primeiro com o primeiro, da módulo da escalar do primeiro com o primeiro, né? Aí mais vai ficar esse com esse, ó, menos com menos dá mais escalar de R' com R'. E depois esse com esse e esse com esse, como o produto escalar é comutativo, dá a mesma coisa. Então dá menos 2R escalar R'. Quem é um vetor escalar com ele mesmo? É o módulo dele ao quadrado, né? Aqui fica módulo primeiro, módulo segundo, cosseno do ângulo entre eles que é zero, cosseno de zero é igual a 1. Então dá módulo ao quadrado. Então fica aqui R' ao quadrado também, menos duas vezes módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Então, a gente chega nessa expressão aqui, né? Lembrando que eu tenho aqui, ó, eu tenho um certo elementozinho aqui, ó, uma areazinha em cima da superfície. E aí, esse aqui é o vetor R', né? Digamos que aqui, vou colocar lá, digamos que eu tenho um ponto aqui sobre essa esfera, né? Esse ponto tem um certo X, tem um certo Y, né? E aí, nesse ponto tem uma areazinha, né? Então, aqui eu tenho meu R', posição da fonte. E esse ângulo aqui é o ângulo θ, né? Θ' no caso, né? Então significa, né, esse ângulo aqui é o ângulo φ'. Então eu tenho que aqui você vai substituir então aqui, né? Vou lá aqui. E aí eu posso substituir isso aqui lá embaixo. Isso aqui eu vou excluir. E aí eu colo aqui embaixo. Eu só tenho que alterar o estilo, colocar preto. Ok. O que a gente vai observar? Eu tenho aqui R. Tudo isso aqui é função de R. O resto não é função de R, né? Certo? Isso vai ser importante na hora que eu substituir esse aqui, ó. Porque quem é esse aqui? Ele, como a gente falou anteriormente, né? Ele é ρ delta R' menos R. Então, no lugar disso aqui, eu posso colocar densidade delta R' menos R.
Agora, o que vai acontecer? Essa parte toda aqui é uma função de R'. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir esse R no lugar desse R'. Então eu vou escrever toda essa função aqui. Vai ficar tudo como estava, né? A diferença é que obviamente que eu tenho, isso só vai servir para integral em R', para essa integral aqui, né? Só para essa integral aqui, ó, né? Só que essa não é a única integral, né? Então eu faço a integral em R', elimino essa integral, mas ainda vai sobrar as integrais angulares, né? A integral no volume é a integral nos ângulos e a integral no R, né? Então vai continuar e só vai eliminar a integral em R, mas vai continuar aqui as integrais em φ, em θ, né? Em φ de 0 a 2π, em θ de 0 a π, né? Então a única que você vai eliminar é a em R, então não tem mais a em R. Só que eu tenho que trocar o que? R' por Rzão. Pode ter R', eu troco por Rzão, né? É isso que o delta faz, ó. Então aí com isso eu elimino aquela integral, né, em R. Além disso, como esse sigma aqui é uma constante, eu poderia ter colocado ele já aqui fora, né? Então ele pode ficar aqui fora. Ok? Aqui também eu já poderia ter jogado esse R quadrado, né, para fora também. Então ficaria sigma R quadrado. E aí eu poderia também já fazer essa derivada φ, né? Então eu vou ter que aqui eu já posso fazer a derivada, a integral em φ, então sigma R quadrado, integral em φ. Percebe que a φ e a θ, uma não depende da outra. Aqui não tem o φ, ó. Então simplesmente eu posso tirar o dφ aqui, tirar o dφ aqui, e integrar de 0 a 2π. E aqui fica a integral de 0 até π de seno de θ' de θ' sobre raiz de R quadrado, Rzão quadrado, menos 2Rzinho, Rzão, cosseno de θ'. Ok. Essa integral aqui, ela é igual a 2π, né? Então eu poderia dizer que, então posso falar que o φ de R é igual a 2π sigma R quadrado, integral de 0 a π de seno θ' de θ' sobre raiz de R quadrado, Rzinho quadrado, Rzão quadrado, menos 2, Rzinho, Rzão, cosseno de θ'. Ok. Bom, e agora a gente pode fazer uma mudança de variável. Então, fazendo a mudança de variável alfa igual a cosseno de θ', eu vou ter que d alfa, derivada do cosseno é menos seno. Então dá menos seno θ' de θ'.
que é exatamente o que está aqui já, né? Ou seja, então, aquilo lá de cima é menos d alfa. Por outro lado, para alfa, ou melhor, para θ igual a zero, que é o início do intervalo de integração, início do intervalo, temos alfa igual a cosseno de zero. E o cosseno de zero é 1. E para θ igual a π, que é o final do intervalo de integração, temos alfa igual a cosseno de π, que é igual a menos 1. Então a gente pode reescrever essa expressão aqui do potencial como então a gente vai ter o seguinte, isso daqui vai virar menos menos d alfa, como a gente já viu, né? Então aqui é seno, isso daqui é menos d alfa. Por outro lado, embaixo a gente vai ter o que? A gente vai ter que, no lugar do cosseno aqui, é alfa, né? Cosseno de θ' é igual a alfa. E o intervalo de integração vai ser de 1 a menos 1. Lembrando que a gente pode inverter o intervalo de integração se a gente trocar o sinal aqui, né? Então eu posso simplesmente tirar esse sinal de menos se eu trocar o intervalo de integração. Isso é geral, né? Sempre que eu troco o intervalo de integração, eu tenho que trocar o sinal, né? Então boto de menos 1 até 1, troco o intervalo de integração e tiro esse sinal. Pronto. Ok? Bom, consultando uma tabela de integrais, a gente tem que a integral de d alfa sobre raiz de a menos b alfa é igual a 2 sobre b raiz de a menos b alfa. Ok? E aí a gente pode então usar essa fórmula de integração para resolver a integral. Eu vou ter que o potencial ele vai ser igual a 2π sigma r quadrado 2b raiz de a menos b alfa de menos 1 a 1. E o que a gente vai encontrar? Obviamente que só explicando, né, as mudanças que a gente fez aqui. No caso, a gente está considerando que o A aqui, né, onde A, né, ou melhor, a gente vai fazer esse nosso A igual a R quadrado, Rzinho quadrado mais Rzão quadrado, vou colocar assim. E a gente vai fazer 2 Rzinho Rzão, deixa eu chamar isso de B. Então B é igual a 2 Rzinho Rzão. Então a gente vai ter que φ R é igual a esse 2 aqui. Bom, então eu vou ter no final 4π sigma R quadrado sobre B. E aqui vai ficar raiz de A, e aí no lugar do alfa, final menos inicial é 1, então fica raiz de A menos B menos final menos inicial. Inicial então é A, aqui vai ser menos 1, então vai ficar aqui mais B,
Então, chega nessa expressão e agora eu posso substituir os valores, né? Então a gente tem que o B, ele é 2 Rzinho, Rzão. Então posso reescrever isso daqui. Então aqui é 2 Rzinho, Rzão. Então eu posso cortar um R daqui, que eu posso simplificar e vai dar 2. E aqui então eu posso escrever que vai ser igual a 2π sigma Rzão sobre Rzinho. E aqui o resultado vai ficar ok. Vamos ver aqui. Que na verdade, agora que eu vi, tem um erro aqui, né? Tá faltando um menos aqui, ó. Porque quando eu derivar isso aqui, o que vai dar? A derivada disso daqui dá... A gente sabe que é 1 sobre essa raiz, né? 2 raiz A menos B alfa, né? E aí para poder ficar... Só que tem que multiplicar pela derivada do argumento aqui, né? Então a derivada do argumento, quem é? Derivando em relação a alfa é menos B, né? Ok? Aí para poder voltar para cá, eu tenho que multiplicar por menos 2 sobre B. Né? Então, tá completamente... faltou um sinal aí. Tá completamente errado, não. Tá, só faltou esse menos aqui, tá? Tá, só ver se vocês estavam prestando atenção, né? Então, na verdade, vai ter um menos aqui, né? Menos 2 sobre B. Então, aqui eu vou ter um menos. Aqui eu vou ter um menos. Então, aqui eu vou ter um sinal de menos. Eu posso trocar, tirar esse sinal de menos e inverter aqui, né? Então fica raiz de A mais B menos raiz de A menos B. Agora, quem é o A mais B? Então vamos fazer aqui. Então a gente tem que A mais B vai ser o quê? I A menos B, deixa eu colocar um menos aqui. Se a gente for observar, então, o A mais B, ele é Rzão mais Rzinho mais Rzão ao quadrado. E o A menos B nada mais é do que Rzinho menos Rzão ao quadrado. Ok. Então a gente pode reescrever isso daqui como no lugar disso aqui, a gente viu,
eu vou ter raiz de Rzinho mais Rzão ao quadrado. No lugar disso aqui, eu vou ter raiz de Rzinho menos Rzão ao quadrado. E a gente sabe que a raiz de x ao quadrado é o módulo de x. E o módulo de x é igual a x, se o x for positivo, e é igual a menos x, se o x for negativo. Né? Então, fazendo isso para esses valores aqui, eu vou ter que raiz de Rzinho mais Rzão ao quadrado é igual ao módulo de Rzinho mais Rzão. Como o raio sempre é positivo, quer dizer então que esse é positivo, a soma de dois números positivos é positivo. Então o módulo de Rzinho mais Rzão é igual a Rzinho mais Rzão. Por outro lado, se eu tenho raiz de Rzinho menos Rzão, isso vai ser o módulo de Rzinho menos Rzão. Só que aí no caso, isso daí vai ser igual a Rzinho menos Rzão, se Rzinho menos Rzão for positivo, ou seja, se Rzinho é maior do que Rzão, ele é igual a menos Rzinho mais Rzão. Nessa eu troco o sinal se o Rzinho menos Rzão é negativo, ou seja, se Rzinho é menor do que Rzão. Ou seja, eu posso ter dois casos aí, né? Quando Rzinho é maior do que Rzão e quando Rzinho é menor do que Rzão. Então vamos pegar aqui essa expressão de novo. E aí, isso daqui vai ser igual a... Isso aqui sempre é Rzinho mais Rzão, né? E o outro vai depender, né? Esse daqui pode ter dois valores, né? Então vamos colocar aqui, copiar. Então, primeiro caso, Rzinho menor do que Rzão. Então, se o Rzinho é menor do que o Rzão, é esse caso aqui, ó. Então, quer dizer que aqui vai dar menos... Porque aqui vai ficar menos isso daqui, né? Então, na verdade, vai ficar menos isso aí, vai ficar menos Rzinho mais Rzão. Então, vai dar mais Rzinho menos Rzão. Então, vai cortar aqui e vai dar deixa eu dar mais um espaço aqui. E aí nesse caso eu vou copiar o que acontece, né? O que acontece? Copiar, colar. E o resultado é que Rzinho mais Rzinho vai dar 2 Rzinho. Então aqui vai dar 2 Rzinho. Aqui vai cortar. E aí isso vai dar 4 π sigma Rzão. E aí eu posso multiplicar por Rzão em cima e por Rzão embaixo. E aí vai dar Rzão ao quadrado e um Rzão aqui. Só que 4πr² é igual à área
da casca esférica. Isso vezes a densidade vai dar a carga contida na casca esférica. Se eu pego a densidade superficial, multiplico pela área da casca esférica, isso vai me dar a carga contida na casca esférica. Então, para Rzinho menor do que Rzão, o potencial, se eu estou num ponto dentro da esfera, o potencial ele é constante. Ele é a carga que está nessa casca esférica dividido por Rzão. Ok? Lembrando que a gente está no CGS, né? Ok. E o que acontece se eu estou no Rzinho, se eu tenho que Rzinho agora maior do que Rzão, ou seja, fora da casca esférica, né? Ou se eu estou fora da casca esférica, quem vai ser o potencial? Então aqui vai ser menos, só que agora aqui é o que? Esse caso aqui, Rzinho menos Rzão. Então vai ficar menos Rzinho mais Rzão, né? Então agora vai cortar os Rzinhos aqui. Agora fica 2 Rzão. Então copio isso daqui. E aí eu tenho aqui 2 Rzão. Então eu tenho 4π sigma R ao quadrado sobre Rzinho. E é a mesma coisa que a gente viu há pouco, é a carga nas superfícies, na casca esférica. Isso sobre, agora, Rzinho. Então, se o ponto ele está fora, agora ele cai com a distância, né? Então, o potencial ele cai com a distância. Percebe que é a mesma fórmula da carga pontual, né? Exatamente a mesma fórmula da carga pontual. E se eu tivesse no SI, eu tinha que multiplicar por 1 sobre 4π ε0, tá? Então, isso aqui seria o mesmo valor que você tem lá. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que você tem numa carga pontual. A diferença é que dentro da superfície é Q sobre Rzão. É constante o potencial dentro, né? Então, se eu fosse fazer um gráfico, né? Enquanto está dentro, ele é constante, né? Ele vale o quê? Potencial. Ele vale como função de R, né? Ele vai ser a carga sobre o raio da casca esférica. Se eu tiver no SI, né? E no CGS, né? No SI eu teria que colocar 1 sobre 4π ε0. Mas a gente não está no SI, a gente está no CGS, né? E aí ele cai com a distância, né? Depois ele cai fora, ele cai com a distância, exatamente como acontece por uma carga pontual. Ou seja, se eu estou fora, eu enxergo aquela casca esférica como se toda a carga estivesse concentrada no centro, como se tivesse uma carga pontual no centro daquela casca esférica. Mas dentro da esfera o potencial ele é constante, igual a carga na superfície esférica dividido pelo raio da superfície esférica. E é isso. Na próxima aula a gente continua. Faltou o campo elétrico, né? Bom, só para a gente encerrar, falar do campo elétrico. Ok, a gente sabe que o campo elétrico, né? Vou colocar aqui o campo elétrico. O campo elétrico ele vai ser menos o gradiente do potencial elétrico.
como essa função aqui ela é função só do raio, então o campo, então o nabla que vai interessar aí, as outras componentes, a derivada vai ser igual a zero, né? A única componente que tem derivada não é igual a zero é a componente radial do gradiente, que é simplesmente a derivada com relação ao raio. Então, esse aqui vai ser o campo elétrico, né? Porque o nabla tem várias componentes, tem 3 componentes, θ e φ, só que a única componente que a derivada vai dar diferente de zero é essa aqui, porque esse aqui é radial. Como ele é radial, só essa componente que interessa. E aí a gente vai ter 2 casos, né? Quando R é menor do que Rzão, o que acontece? A gente vai ter aqui derivada com relação a R potencial no CGS, né? Aqui sobre Rzão, que é uma constante, e a derivada da constante é igual a zero, ou seja, o campo elétrico no interior do condutor elétrico é igual a zero. A gente já tinha visto isso, é geral, né? O campo elétrico no condutor o campo elétrico dentro de um condutor elétrico, ele é sempre igual a zero, uma gaiola de Faraday, e o potencial é constante, por isso que o campo elétrico é igual a zero. Agora, no caso do R maior do que Rzão, ou seja, fora da casca esférica, quem vai ser o campo elétrico? Aí eu vou pegar essa mesma fórmula aqui, né? A diferença é que agora é Rzinho aqui, né? Ou seja, é Q vezes R a menos 1. Aí a derivada vai ser igual a menos R. Esse aqui é constante, vai para fora. E derivando aí vai dar menos R a menos 2. Então vou ter aqui o campo, vai ser igual a esse menos com esse menos aqui, vai dar mais. Então eu tenho R, e aí Q R quadrado. Ou seja, o campo ele cai com o quadrado da distância. Isso aqui é exatamente o campo que seria produzido por uma carga pontual. Lembrando que aqui está no CGS, né? Se fosse no SI, eu teria que multiplicar por 1 sobre 4πε0, que é exatamente aquela fórmula lá da lei de Coulomb, né? Então, esse é o campo elétrico, ou seja, o campo elétrico produzido por uma casca esférica é o mesmo campo elétrico produzido por uma carga pontual. Ou seja, a casca esférica ela produz um campo externamente em qualquer ponto é exatamente igual ao que seria produzido por uma carga pontual. Ou seja, se toda aquela carga da casca esfera tivesse concentrada no centro dessa esfera, o campo elétrico é o mesmo campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico produzido por uma casca esférica com uma carga Q é o mesmo campo produzido por uma carga pontual no centro dessa esfera, com uma carga Q no centro da esfera. O campo produzido é o mesmo, tá? Então, se eu tenho uma casca esférica, né? E aí eu tenho uma carga aqui distribuída aqui, eu tenho que o campo, uma certa distância R, é esse campo aí, que é exatamente o mesmo campo, idêntico, né, ao campo se a carga estivesse no centro da esfera. Então, vai dar exatamente o mesmo campo, que é esse campo que a gente acabou de olhar, de ver aí. Ok? Então, é isso. A gente continua na próxima aula.